Olá, bem-vindo ao meu canal Palavra de Graça. Meu nome é Flávio Silva e essa é a primeira resenha literária que eu estarei realizando aqui no canal. O meu objetivo é fazer uma abordagem em cima de um livro que geralmente eu entendo que seja relevante compartilhar o seu conteúdo. E como a primeira gravação, gostaria de compartilhar essa resenha deste livro, A História da Salvação e suas implicações hermenêuticas. Vamos falar um pouco sobre esse livro e também sobre o autor. Esse livro é publicado pela editora Devdot. Ele foi publicado no ano de 2020, ou seja, nós estamos em 2022, tem 2 anos que foi publicado esse livro. O autor do livro é o Júnior Martins. Quem é o Júnior Martins? Ele é professor no Seminário Teológico Batista MISPA, ele é teólogo e tem algumas formações em diversas áreas, como por exemplo em liderança, psicanálise, homilética, e atualmente ele é doutor, ele é doutor em ministérios pelo Seminário Teológico Servos de Cristo, situado aqui em São Paulo também. O que eu achei interessante nesse livro e a abordagem que o autor fez é que ele busca explorar os aspectos da história da salvação de uma forma que talvez muitos de nós ainda não tenhamos nos atentado a esse tipo de assunto. É um conceito teológico muito abordado em seminários teológicos, e que é pouco falado acerca desse assunto em outros, digamos assim, em outros cenários, em outros ambientes. Na parte introdutória do livro, o autor ele faz um paralelo bastante enriquecedor, mostrando a relação do Senhor Jesus Cristo, no livro de Salmos, por exemplo, com os evangelhos, e as diversas epístolas também do Novo Testamento. Achei interessante que na maioria das vezes, quando nós realizamos a leitura dos Salmos, por exemplo, dificilmente a gente se atenta a esse tipo de ligação, a não ser aquelas que são muito conhecidas, como por exemplo o Salmo 22, o Salmo 34, onde é muito bem explícita a relação com Cristo, com o Senhor. E em seguida, o autor faz um paralelo muito interessante entre a libertação e a salvação, partindo também como ponto inicial o evento ocorrido ali no livro de Êxodo, a partir do chamado de Moisés, no capítulo 3. Esse conceito de libertação e salvação segue-se ao longo do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o aspecto da salvação é mais enfatizado juntamente com a vida eterna. Certamente, como menciona o autor, por conta do ser humano ter sido afetado como um todo pelo pecado, a única forma de ser salvo da condenação eterna somente é possível através da fé depositada no Senhor Jesus Cristo. Outro fato muito interessante quanto ao tema do livro é que, por se tratar da história da salvação, desde a criação, mais especificamente no capítulo 3 do livro de Gênesis, diversos personagens bíblicos foram fundamentais para que o plano de Deus fosse sequenciado. Isso em diversos povos, quando o povo hebreu, judeu, estavam diante de outras culturas, como por exemplo nos exílios. Por que eu digo hebreu-judeu? Porque aí tem um ponto de intersecção, porque antes do exílio, o povo de Israel era conhecido como o povo hebreu. E após o exílio babilônico, o povo de Deus, o povo de Israel, passa a ser conhecido como judeus. Então tem essa pequena modificação quanto ao povo de Israel, não é? Vale dizer também que esses personagens citados na Bíblia sequer tinham a consciência de que estavam contribuindo para a sequência do plano redentivo de Deus. Esses personagens contribuíram de forma muito impactante, mas naquele momento eles
não tinham a menor ideia de que estavam sendo instrumentos de Deus para os planos divinos. Um ponto também que merece destaque nesse livro são a quantidade de notas de rodapés. Essa obra possui muitas notas de rodapé. Geralmente, grande parte dos livros que são escritos atualmente não se atentam muito a esse tipo de detalhe. Eu, particularmente, como um leitor muito assíduo, eu gosto demais de olhar o que se tem na nota de rodapé dos livros. Em todas as notas de rodapé eu não deixo passar nada batido. Eu sempre gosto de conferir alguma observação, algum acréscimo que o autor faz nessa parte do livro. E eu achei muito relevante e é um diferencial na questão do livro que o autor se atentou a esse detalhe. O autor traz a discussão sobre os diversos aspectos teológicos abordados pelos mais diversos teólogos. Em primeira instância, aqueles que são conhecidos como liberais ou neo-ortodoxos. Esses teólogos, em princípio, possuem uma certa concordância na forma como veem as Escrituras Sagradas, pois ambos não acreditam e não confiam na Bíblia como palavra inspirada por Deus, conceituando-a como algo equivocado, falível, onde por fim consideram a Bíblia como algo sem uma determinada autoridade divina e com diversos trechos duvidosos. Eu gostei muito porque o autor, pastor Júnior Martins, ele é muito ponderado nas suas colocações em relação a esses autores. O autor começa citando o Oscar Cullmann, um austríaco que viveu durante todo o século XX. No entanto, viveu grande parte da sua vida na França, apesar de não ter sido responsável pelo termo Heilsgeschichte. É um termo muito complicado para o nosso idioma português, é uma palavra de origem alemã, e esse termo não quer dizer nada mais do que história da salvação. Então, para a gente não se atentar muito a essa palavra, vamos estar falando sobre a palavra história da salvação. Porque, nesse sentido, o Oscar Cullmann, ele começou a difundir, né, a história da salvação, esse conceito. Ele foi o principal responsável para que fosse popularizado esse termo. Termo esse que significa a história da salvação ou história santa, também conhecida dessa forma. Curioso é que mesmo fazendo esse tipo de conceito, né, usando esse tipo de conceito, Cullmann mostrou-se muito crítico acerca das escrituras sagradas, não acreditando na sua infabilidade e veracidade da Bíblia. Outro teólogo também que é citado nesse livro é Gerhard von Rad. A ele é atribuído que a história da salvação está ligada à história de Israel e que a base para acreditar nesses eventos não pode partir dos pressupostos utilizados no século XXI. Para ele, é algo mais particular, referente somente à história de Israel, diferente da forma como nós vemos hoje. Nós não podemos misturar as coisas, segundo Gerhard von Rad. Outro autor também que é abordado, outro teólogo que é abordado nesse livro, A História da Salvação, é que von Rad enxergava o Pentateuco sendo atualizado em cada geração do povo de Israel, defendendo a ideia de que os escritos dos 5 primeiros livros, né, da Bíblia, a Torá, servia de base para o povo de Israel, e que suas atitudes positivas ou negativas se deparavam de forma reprovável ou não diante do que já estava escrito por Moisés, através da orientação de Deus para que fosse escrito, fazendo com que essa mesma história da salvação fosse se desdobrando em cada geração, em cada período da história. Particularmente, eu achei esse conceito bem interessante, pois diante dos relatos bíblicos vemos o quanto o povo de Israel prosperou ou foi punido diante daquilo que estava gravado em seus corações, como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, onde nós temos ali a questão das bênçãos e das maldições.
acerca da obediência ou desobediência do povo de Israel. Já na abordagem do teólogo polonês Paul Tillich, uma pessoa que enxergava a história da salvação com um olhar mais filosófico, ele possuía uma teologia, digamos assim, que não acreditava na encarnação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Para ele, Cristo não era a pessoa principal da Bíblia e também não acreditava no perdão dos pecados da humanidade. Paul Tillich, esse mesmo teólogo, ele acreditava que os eventos históricos, em certo sentido, eram uma espécie de processos históricos que contribuíam para a salvação da humanidade, de modo geral, e que, nesse sentido, a história da salvação se consumaria dentro dessa perspectiva. Algo de um ponto de vista totalmente diferente daquilo que nós já estamos acostumados a ver. Ainda dentro dessa perspectiva neo-ortodoxa abordada no livro A História da Salvação, gostaria também de fazer uma observação sobre o teólogo alemão Rudolf Bultmann. Segundo ele, o conceito da história da salvação era algo que não existia. E ainda segundo ele, Jesus nunca havia se afirmado como Messias, pois ele só cumpriria seu papel na parúzia, ou parousia, que significa a sua segunda vinda. Ainda dentro dessa perspectiva neo-ortodoxa, abordada no livro A História da Salvação, gostaria de fazer uma observação sobre o teólogo alemão Rudolf Bultmann. Segundo ele, o conceito da história da salvação era algo que não existia. E ainda segundo ele, Jesus nunca havia se afirmado como Messias nas Escrituras, pois ele só cumpriria o seu papel de Messias na parousia, que seria a sua segunda vinda, sua vinda iminente. Em certo sentido, o que podemos ver é que, para a maioria dos teólogos neo-ortodoxos, o conceito da história da salvação difere-se da perspectiva defendida pela grande maioria dos teólogos conservadores, onde nós iremos ver um pouco mais à frente. No entanto, faz-se necessário realizar uma breve exposição, ou melhor, observação que, na minha opinião, em certo sentido, contribuiu de forma positiva, ainda que contestável, com a teologia contemporânea, que são as propostas que os teólogos Cullmann, ou seja, Oscar Cullmann, e von Rad apresentaram. Já na abordagem que o autor realiza a partir dos teólogos conservadores, mais especificamente com Sheridan Poitras e George Eldon Ladd, mais conhecido como Ladd, esses dois grandes teólogos, confesso que me identifiquei melhor com essa abordagem da história da salvação de uma forma mais pegada entre o Antigo e o Novo Testamento. As suas ideias mostram que o Antigo Testamento todo apontam para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E o autor ele aborda muito bem esse conceito a partir desses teólogos também, esses teólogos conservadores. Para eles, a Bíblia é um conteúdo extremamente cristológico, ou seja, centrado em Cristo, onde o tema central gira em torno da vinda de Cristo para destruir as obras do diabo e construir uma perspectiva para a humanidade a partir da história da salvação. Nesse sentido, eu posso dizer que os teólogos conservadores convergem muito mais com teologia apresentada no cristianismo ortodoxo do que com o que é apresentado pelos teólogos neo-ortodoxos. Nisso, eu posso dizer que os teólogos conservadores convergem muito mais com a teologia apresentada no cristianismo ortodoxo do que com o que é apresentado pelos teólogos neoliberais, onde a teologia tem se alinhado mais com o posicionamento liberal. Achei também muito válido o autor destacar alguns conceitos para desenvolver de uma melhor forma sobre a história da salvação e automaticamente tentar fixar essas ideias nas mentes dos leitores. Primeiramente, o pastor e também doutor Júnior Martins, ele aborda a questão da revelação, tanto geral como a especial.
A primeira leva o leitor a refletir como o conceito de que a natureza também existe como algo responsável pelas coisas que acontecem a partir da observação da natureza. Por exemplo, a beleza e a perfeição dos seres. Também ele aborda no sentido da revelação geral a questão dos acontecimentos climatológicos, como dia e noite, chuva, tempestade, o sol e por aí vai. Já na revelação especial, podemos observar a maneira como Deus se revela a partir das escrituras sagradas, das teofanias e principalmente, como o próprio autor destaca, o próprio Deus encarnado entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Dentro desses aspectos, a revelação geral e especial apontam para uma história da salvação construída através do grande amor de Deus, querendo se revelar a nós de forma cognoscível, ou seja, como Ele mesmo, o próprio Deus, desejou e deseja se revelar a nós. Outro ponto muito válido que o autor compartilha em seu livro é o conceito da cristologia, dentro da perspectiva da história da salvação. Como ele bem destaca, Cristo já fazia parte da história da salvação muito antes da fundação do mundo. No entanto, sua revelação visível se deu ao encarnar-se, ao nascer de forma humana e a revelar-se ao ser humano no Oriente Médio, a partir de um povo que estava debaixo de uma aliança com Deus, Criador de todo o universo. Tudo isso dentro de um contexto que já fazia parte da história da salvação e que gradativamente foi sendo descortinado, foi sendo revelado para a humanidade. Outro argumento muito relevante levantado pelo autor foi a questão de Cristo ser mencionado como Messias, onde, segundo a história, e em alguns casos no meio liberal, essa ideia de messianidade foi algo que surgiu posteriormente pela igreja primitiva e que, na verdade, o próprio Cristo nunca foi mencionado tal afirmação, algo que não converge de forma alguma com os diversos textos bíblicos, inclusive nos evangelhos, nas cartas paulinas e nas outras cartas universais e na própria revelação que é o Apocalipse. É difícil entender o que se passava na cabeça desses teólogos. E nesse livro, o autor, ele aborda com muita propriedade como Cristo é revelado em cada texto bíblico, em cada carta, em cada evangelho. E isso fica de uma forma muito clara sobre a messianidade do Senhor Jesus Cristo. Vale destacar também que, como o assunto a história da salvação está tão presente na história da humanidade e de como a Trindade, atua nessa construção, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nesse sentido o Espírito Santo se destaca pela sua ação, tanto no Antigo Testamento, na vida dos reis, dos sacerdotes e dos profetas, como no Novo Testamento também, na vida do próprio Cristo, de João Batista e da igreja primitiva. A partir de Atos 2, quando nós vemos ali a atuação do Espírito Santo na igreja primitiva, a partir do Pentecostes, com ação direta na vida dos crentes em Jesus. Um trecho que me chamou muita atenção foi a abordagem do reino de Deus, que deve ser visto como o famoso termo teológico, o já, mas ainda não. Ou seja, o reino de Deus já se faz presente em nosso meio, e isso desde o período de Cristo. No entanto, esse mesmo reino ainda se manifestará de forma plena na humanidade, no momento da consumação de todas as coisas, digamos assim. Nesse ponto, o autor nos disponibiliza de forma muito primorosa as diversas passagens bíblicas, onde nos mostram essa questão do já, mas ainda não. Caminhando um pouco mais à frente, para chegarmos à parte final do livro, nos deparamos com algo que, na minha forma de ver, seria, digamos assim, a cereja do bolo, pois o autor faz o uso da tipologia com muita propriedade. Talvez quem esteja assistindo essa resenha literária possa se perguntar, mas o que deve ser tipologia na Bíblia? Bom,
de forma bem objetiva, podemos compartilhar a seguinte definição: tipologia bíblica seria uma forma de usar uma pessoa, coisa ou acontecimento no Antigo Testamento como algo que simboliza e prefigura uma realidade que se manifesta no Novo Testamento. E essa tipologia realizada é usando a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. O autor conseguiu fazer essa tipificação de Cristo em cada livro do Antigo Testamento, relacionando tanto o papel de algum personagem do livro com um atributo do Senhor. Como, por exemplo, no livro de Êxodo, Moisés foi o libertador do povo de Israel. Ou seja, Cristo é aquele que desce para livrar o seu povo e nos redimir do pecado, ou de todos os pecados. No Novo Testamento, vemos que tudo que foi escrito aponta para o Senhor Jesus Cristo, como sendo o responsável pela história da salvação. Enquanto que os 4 evangelhos destacam suas obras terrenas e a afirmação da sua ressurreição e divindade, temos em Atos a fundação histórica da sua igreja, da Igreja de Cristo, composta por judeus e por todos os povos gentios. Seria muito bom se todos os cristãos tivessem conhecimento mais profundo de como Cristo é o responsável pela história da salvação desde a eternidade, antes mesmo da criação de todas as coisas. O autor também nos chama a refletir sobre a forma que Deus tem agido ao longo dos séculos no que diz respeito à história da salvação, mostrando como ele tem feito isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como também nos dias de hoje. O autor também nos leva a refletir dentro da perspectiva da história da salvação, que temos muito mais força ou relevância quando contribuímos juntos no reino de Deus, e não quando nos isolamos. Somos muito mais produtivos quando os nossos esforços estão condicionados à vontade de Deus. O autor também nos leva a refletir dentro dessa perspectiva da história da salvação, de que temos muito mais força ou relevância quando nós contribuímos juntos no reino de Deus, e não quando nos isolamos. Somos muito mais produtivos quando os nossos esforços estão condicionados à vontade de Deus. Somos igreja, membro do mesmo corpo, quando estamos conectados uns aos outros, quando nos importamos, nos preocupamos e nos comprometemos uns com os outros. Dessa forma, a história da salvação continuará avançando, tendo nossa geração como parte desse processo. Então, nós fazemos parte desse processo. O autor destaca essa situação de que a nossa geração, assim como as gerações passadas, a igreja atual, como a igreja que atuou na história no passado, ela também deve contribuir, e de alguma forma, de fato, ela contribui no aspecto da história da salvação. Para concluir, gostaria de destacar a importância desse assunto para a igreja contemporânea, pois verdadeiramente faz com que tenhamos consciência do controle total de Deus na história da salvação, sem deixar de lado ou sem deixar que nós ignoremos o papel do ser humano e da igreja como um todo na progressão dessa história. Esse é um assunto que nos mostra o quanto Deus se importa com toda a sua criação, usando tanto justos quanto ímpios como instrumentos para desenrolar essa história da salvação. E sobre este livro, se eu recomendo a leitura, sim, eu recomendo a leitura dessa obra para quem gosta de assuntos acadêmicos na área teológica. É um assunto pouco discutido nas igrejas, nos assuntos sobre salvação, sobre a história da salvação. Então, eu gostaria de parabenizar o autor Júnior Martins quanto ao conteúdo que ele abordou e desenvolveu nesse livro. E
se você puder fazer a leitura, adquirir esse livro, faça, porque é um grande investimento, é um bom investimento para que você possa conhecer um pouco mais sobre esse termo da história da salvação. Esse é o nosso primeiro resenha literária realizado no canal. Espero que de alguma forma possa ter contribuído para aumentar o seu desejo de leitura e de conhecer uma obra baseada na teologia. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para você receber todas as notificações quando nós colocarmos vídeo novo no canal. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e até a próxima resenha literária.